Eu era ainda muito criança, quando ainda minha mãe ficou viúva. Éramos em 2 filhas, era eu e uma outra irmã. Meu nome é Celina de Andrade. O nome de minha mãe é Francisca de Lourdes Tames. Morávamos na cidade de Boituva. Já fazia 2 anos que minha mãe era viúva. Então ela se casou novamente com um homem que era muito bravo, muito ruim. Esse homem só sabia xingar, espraguejar e falar palavrão lá das profundezas. Vivia chamando pelo próprio. Mudamos de casa e fomos morar em um sítio. Esse sítio era em um bairro que estava começando a fazer as casas. Então havia umas casas muito longe umas das outras, em um raio de uns 200 metros. A mais próxima da gente era uma do outro lado da rua. Era a casa de um senhorzinho bem velhinho, mas ele trabalhava ainda. A casa dele era perdida pelo meio do milharal, lá no fundo. E a nossa casa era em cima do barranco de frente da dele. Ao chegar naquele lugar, minha mãe começou a notar uma estranheza. Todo mundo ali era estranho e diferente. Naquela casa, nós éramos os primeiros a morar nela. Mas havia um problema. Aquela casa era mal assombrada. Tudo ali era mal assombrado. Até a rua era mal assombrada. Observamos uma casa do outro lado. E minha mãe notou e disse que a moradora daquela casa não saía para fora de jeito nenhum. Minha mãe então ficou imaginando. E falou por que será que aquela mulher não saía para fora. Um dia então, minha mãe puxou conversa e falou com a mulher. E então perguntou a ela o porquê todo mundo vivia preso e mal saía de dentro de casa para fora. Então a mulher respondeu que não saía para fora e nem deixava seus filhos saírem. Porque bem de frente à nossa casa morava o tal lobisomem. Minha mãe, espantada, disse: "Nossa, é verdade mesmo. Mas como você sabe?" Então aquela vizinha respondeu dizendo que sua família era tudo dali e já morava ali há tempos naquela região. Só que aquele mesmo senhorzinho não tinha amizade com ninguém. Não falava com ninguém. Bem velhinho, bem cansadinho, mas ainda trabalhava. Passava com sua sacolinha nas costas em direção da roça. Então aquela vizinha olhou para minha mãe e disse: "Você tem um nenenzinho novo aí. Corra e batize. Batize essa criança depressa." Minha mãe respondeu e disse que sim, que iria batizar. Então aquela senhora continuou e disse: "Ao bater às 18 horas, feche tudo. Não saia, não deixe as crianças para fora." Assim então minha mãe o fez. Atrás de nossa casa, minha mãe tinha um galinheiro. E do lado
havia uma árvore na qual as galinhas subiam e dormia lá no alto. Mas era tudo muito estranho, porque muitas vezes passavam pessoas na rua e a gritaeira começava. E quando no outro dia chegava a notícia de que aquela pessoa estava morta. Minha mãe, de uma certa forma, escondia de nós. Eu tinha apenas 6 para 7 anos. Éramos todos crianças. Então ela dava a desculpa de que era a coruja que havia cantado à noite. E a pessoa morreu. E quando a coruja cantava, sempre morria uma pessoa. Mas um dia, a minha tia estava em nossa casa, quando passou uma mulher e começou a gritar e gritar. Minha tia ajoelhou no meio da sala e começou a rezar. Então se falou a minha tia para nós que ao outro dia teríamos notícia. Na minha inocência de criança, perguntei a ela o porquê ela estava rezando. E ela me respondeu e disse: porque a coruja estava cantando. A coruja cantou: morre alguém. Mas na verdade, isso era só para esconder da gente que era muito criança. Mas no outro dia, a notícia que estava passando: uma mulher com uma criancinha de colo. E ali, o lobisomem pegou a criança da mulher. A mulher saiu gritando em desespero e conseguiu se salvar. Mas a criança morreu. Disseram para nós que era criança e que o carrinho havia virado e a mesma criança havia morrido. Mas era tudo conversa fiada. Muitas conversas se ouvia falar do tal lobisomem. Meu padrasto gostava muito de pescar. Ele saiu para sua pesca e ficamos ali sozinhos em casa. Quando foi de noite, a cama da minha mãe era encostada na parede e o nenenzinho dormia no canto. De repente, começamos a escutar as galinhas gritar, fazer barulho no alvoroço total. Minha mãe então disse para nós: não faça barulho, fique todo mundo quietinhos e não falem nada. Perguntei a minha mãe o porquê. Então ela olhou e disse para mim: o lobisomem está aqui. E minha mãe olhou para nós e disse: parem e escutem. O bicho era muito barulhento. Fazia barulho no andar, fazia barulho no respirar. Escutamos ele próximo ao galinheiro, mastigando e comendo algo. Fazia o maior barulhão comendo. Perguntava para minha mãe o que é que o bicho estava comendo. Minha mãe dizia que era cocô de galinha. Aquele bicho fazia o maior barulho. Se coçava na parede ao lado que estava minha irmãzinha, que ainda era bebê. Aquele bicho então começou a lamber a parede. Era nítido e claro. Ouvíamos as lambidas daquele bicho. E logo após, aquele uivo horrível e pavoroso. Nunca me esqueço. Aquele uivo é como um grito de pessoa com dor misturado com um uivo de cachorro. É literalmente uma mistura de dor e de uivo. Aquele bicho saiu dali e caminhou para o fundo da casa. E minha mãe pediu para não sair dali. Mas eu, uma criança curiosa, fui espiar pelo buraco da chave e o maior susto eu levei. A criatura é horrível. Eu já vi uma cena aqui no seu canal e é bem parecido com o que eu vi. Realmente ele é todo bagunçado, feio, corcunda e os dentes tudo chapado para fora.
Só não vi os olhos dele, porque estava de noite, e ele estava bem longe. O bicho arrodeava bastante um poço, e eu não sei o que é que ele queria naquele poço. Ao sondar aquilo, minha mãe deu um grito e disse: "Saia daí, menina." O bicho logo escutou. Quando escutou, ele saiu correndo e pulou a cerca num pulo só. E o detalhe é que a cerca era alta. Ao pular, se enfiou no meio do milharal e sumiu. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente. No outro dia, minha mãe contou para a mulher, e a mulher pediu para batizar a criança mais que depressa. Mas brincando ali com a minha irmãzinha, sondando a casa daquele velhinho, para ir ver o que tinha lá. A casa daquele velho era escondida no meio do milharal. Eu e minha irmã fomos até a casa dele. E ao chegar lá, a porta estava aberta. Minha irmã disse para que ficássemos sondando, e se ele apontasse por lá, era para me avisar. Então ela entrou na casa e logo entrei também. As coisas daquele homem estavam todas jogadas no chão. Mesa de perna para o ar, bancos e cadeiras de perna para cima, janela quebrada, paredes quebradas. E minha irmã falava para mim: "Fique olhando e observando." Mas quando olhei, aquele maior susto. O velho estava chegando. Dei um grito para minha irmã na frente do homem e saímos no pânico de carreira. Chegamos em casa com o coração na boca. Minha mãe logo perguntou o que havia acontecido. Então dissemos a ela que tinha ido ver a casa do lobisomem. Minha mãe ficou apavorada e brava com nós, disse que nós era bastante desobediente. Eu não esqueço nunca daquelas lambidas que aquela criatura dava na parede e daquele esquisito e horroroso uivo, a coisa mais esquisita do mundo. Ele dava aqueles uivos, aqueles berros por detrás da parede, e isso marcou toda a minha vida. Hoje já sou bem avançado de idade, mas nunca me esqueço, eu ainda era criança. Nunca me esqueço da existência ao qual vi esse tal bicho, o codinome de lobisomem. Obrigado a vocês e uma boa noite. Olá, senhor Ribeiro. Eu me chamo Galéu e vou contar o que me aconteceu. Não é história fictícia ou algo assim. É apenas um relato de um pobre desgraçado que foi atacado por um grande lobisomem do Mucambo lá do Ceará. E até hoje essa cidade ainda existe. Cidade podre, deserta, não muito povoada, mas bem quieta. Era nas décadas de 1987. Eu estava vindo da roça, pois capinava e fazia alguns serviços no sítio do senhor Expedito, um homem simples. Ficava até tarde e morava em um quarto que tinha um banheiro em uma pia. Jantava e almoçava na cozinha do mesmo. Gostava de caçar e tinha uma espingarda de chumbinho que ganhei do meu padrasto. Naquela época, todos caçavam, acampavam e faziam trilhas. Eram muito bons aqueles tempos.
Ouvíamos histórias de Mapinguari, mula sem cabeça e lobisomens, mas não tinha tempo para isso. Eu trabalhava muito, até às 9 horas da noite. Como era um homem sem dar muita atenção para essas conversas, não dava muita bola para certas coisas. Uma vez meu patrão Tião estava indo para a cidade comprar umas coisas. Era já umas 6 horas da tarde. Eu fiquei lá cuidando das criações, arrumando o chiqueiro das galinhas e patos. Sempre não parava. Havia coisas para fazer. Então eu ouvi um caminhar entre a floresta. Não dei bola. Continuei distraído e cantarolando. Então ouvi mais forte um pisado. Tentei observar e ver, mas na realidade não vi nada. Peguei a lanterna, apontei para aquele barulho, mas estava ligeiro. Naquele momento me deu um arrepio e, de repente, corri para o galinheiro e fiquei ali com as galinhas. Daí então, foi a pior merda que eu já fiz em toda a minha vida. O galinheiro era uma parte de cimento e outra de tela com grade. Então foi a coisa mais horrível que já vi. Vi ali uma terrível criatura que cheirava, resmungava, grunhia. Aquilo era o maior terror. O maior espanto que já tinha visto em toda a minha vida. Logo após já entrou dentro do galinheiro. Ali eu procurei algo para que eu pudesse me defender, pois aquela coisa era infernal, imunda e fedia feito carne podre com enxofre. Quase aquilo me fazia vomitar. Eu estava pálido, trêmulo, fazendo forças em silêncio. O bicho tinha os olhos vermelhos, boca grande, cheias de dentes. Era pavoroso. Aquela criatura cheirava o ar. E as galinhas não parava de se mexer e cacarejar. Eu fiquei ali quieto observando tudo aquilo. Aquela estranha criatura estava comendo e estraçalhando as criações do seu expedito. Eu não sabia o que fazer. Foi quando eu tomei coragem e abri o galinheiro e fui para cima daquela criatura. Achei um cabo de madeira e corri para cima daquele bicho. E ao chegar próximo, aquela criatura estava acocorado. Se virou para mim e deu um grunhido, ainda com a galinha na boca. Ao se virar para mim, soltou a galinha. Aquele cachorro do diabo fez menção de vir para cima de mim. Então eu, no pavoro, ataquei o pau sobre o lombo daquela coisa, que logo soltou um baita uivo, que me mijei todo e fiquei todo pasmado. Aquela criatura se colocou em duas pernas. Ficou a alguns 2 metros da minha frente. Mas logo ela investiu sobre mim e atacou as suas patas enormes na madeira a qual eu estava segurando. E depois, simplesmente com um safadão, aquele animal tacou o braço e me jogando longe. Aquele estava babando feroz, com o ódio que iluminava o teu olhar. Não tem como descrever aqui a pancada que aquela coisa me deu. Me jogou longe, arranhou minhas costelas, arranhou meu rosto. Logo senti minhas costelas todas doloridas, parecia que tinha quebrado. Mas aquele animal continuou a investir sobre mim.
e pude ver nitidamente que aquele era o formato de um cão negro muito enorme. Quando o seu expedito chega, exatamente no momento em que aquela criatura se atirava sobre mim, seu expedito apontou sua arma e deu 5 tiros sobre aquela criatura, fazendo aquele animal uivar e sair numa desabalada louca dentro do mato. E logo seu expedito veio correndo para me acudir. Me pegou, me levou para o hospital. Então fiquei ali internado. E na manhã seguinte, seu expedito junto com a dona Glória vieram me visitar. Seu expedito me perguntou o que era aquilo que estava naquele local me atacando. Então eu falei que achava que era um lobisomem. Então logo expliquei a seu expedito que ao ver aquela barulhada toda, fui olhar para ver. Sem ter o que fazer, expliquei a ele que me tranquei no galinheiro. E então foi aí que vi toda a cena daquele cão dos infernos. Então seu expedito disse: você quase perde a sua vida para aquele cachorro. Então seu expedito disse para mim que ele sabia que era um lobisomem e acreditava em tudo que eu havia falado. Seu expedito olhou para mim com um olhar satisfatório, pois estava vendo que não tinha acontecido nada comigo. Logo, seu expedito disse que era um bom rapaz e que trabalhava bem. Pediu para mim ficar calmo, tranquilo e para não se incomodar. Seu expedito saiu e foi embora. No dia seguinte fiquei de alta e já não estava mais sentindo dor nenhuma. Estava esquisito, tudo diferente. Me sentia mais forte, potente. Seu expedito veio a mim buscar à noite e eu estava faminto. Ao me olhar no espelho, era tudo muito estranho. Sentia minha aparência mais jovem e viril. Seu expedito preparou uma sopa para mim. Tomei e me olhei no espelho de novo. Eu já sabia que tudo aquilo estava estranho. Seu expedito então disse para mim que havia encontrado um homem morto a 3 quilômetros dali na mata, perto da estrada. Então disse para ele para nós esquecer tudo isso, e ele concordou. Chegando à noite, ele ficou sentado no balcão do celeiro das galinhas e ficou observando. E eu, ao me aproximar, caminhei um pouquinho mais escondido e também fiquei observando para o galinheiro ali. E o estranhamente é que, ao ficar olhando ali, me deu uma enorme vontade de comer uma galinha. Olhei para um lado, olhei para o outro, e instintivamente ataquei uma das galinhas, pois a sede esquisita de comer uma delas era muito grande. Devorei aquele animal, aquela galinha. Para mim era muito prazeroso. Comecei a amar tudo aquilo. E em uma noite, senti uma forte dor de cabeça. Mas para não perturbar seu expedito, me tranquei no quarto, me ajoelhei e vi tudo rodando. Vi vultos, dores e mais dores, suor excessivo. E ali ficava esbalbuciando, perguntando o que era aquilo e por que eu estava entrando em transe. Meu corpo queimava, minhas mãos não eram mais as mesmas. E enfim ali, eu estava tomando a forma de
um tipo de ser de outro mundo. Vi que estava tomando uma forma de um grande cão cansado e alvoroçado, todo desnorteado. A noite passou e acordei no dia seguinte perto de um lago. Eu estava sem roupa, todo sujo, fedido, e com várias galinhas mortas ao meu redor. Fora as cabras, sabe-se lá o que desgraça do lobisomem me transformou. Sentia muito ódio, rancor, raiva e mudei de um dia para a noite. Saí sem rumo e sem paradeiro. Hoje eu odeio minha vida. Ando de cidade em cidade com essa sina infeliz, matando e matando. Mas trabalhei para poder construir um barraco para mim, perto de um rio da cidade. Meu amigo é o meu radinho de pilhas. Quando me dá vontade de ouvir, eu ouço. Carrego essa sina e me transformo como um bicho, mas não ataco a ninguém. Sou na minha, mas não dou as costas a torcer quando vejo outro cane desgraçado igual a mim. É incrível o que eu falo, mas é a verdade. Sou um monstro lobisomem. Agora os canes atacam por aí assustando que pode levar. Falam que sou frouxo, mas eu prefiro ficar na minha. Enfrento outros iguais a mim, mas acredito no que sou e quem sou. É triste, mas sigo a vida sim. Seu expedito nunca mais o vi. E esse é o meu relato. É a minha história. E é o que eu vivo em vida. Eu me chamo Gabriel, com o apelido mais conhecido como Galéu. Obrigado por contar a minha sina de vida, porque sou nada mais, nada menos uma aberração chamada de lobisomem. Obrigado ao Sr. Ibson Ribeiro, desse canal Focados em Lobisomem.